Pesquisa há 22 meses da eleição nada mais é do que um instrumento para diversão de uma parte do público que se interessa por isso, nós jornalistas e políticos. E cá entre nós, ninguém leva em consideração uma pesquisa para uma eleição que vai acontecer daqui 2 anos, né? Dá para arredondar 22 meses, 24 meses, daqui 2 anos, basicamente. Mas não deixa de ser um termômetro para a gente tentar juntar com aquela pesquisa da semana passada. Vocês se lembram daquela pesquisa da semana passada que identificou que pela primeira vez a reprovação ao presidente Lula é maior do que a aprovação? Então, para que serve essa pesquisa? Para a gente tentar projetar quem são os candidatos mais fortes em 2026? Não, é forçar um pouquinho a barra, né? Mas para nada além de entender o momento que o governo atravessa. O momento, isso pode mudar daqui 15 dias, daqui 1 mês, pode acontecer alguma coisa que melhore ou piore a avaliação do governo, o preço dos alimentos pode baixar, pode aumentar ainda mais, o Trump pode aparecer com alguma super tarifa contra a economia brasileira. Está tudo no ar, tudo é possível, tudo pode acontecer, como diria aquele antigo locutor de futebol. Mas nós temos uma fotografia do momento. E a fotografia do momento conversa com aquela pesquisa da semana passada. Tem possíveis interpretações, tem interpretações que são mais... E aí fica ao gosto do freguês, né? Quem é próximo do presidente Lula, quem é aliado do presidente Lula faz uma leitura. Quem é opositor do presidente Lula faz outro tipo de leitura. Mas eu entendo que para a gente olhar para essa pesquisa de hoje, a gente tem de olhar para a pesquisa da semana passada. Então a pesquisa da semana passada é uma pesquisa também de fotografia, do humor do brasileiro e da brasileira. Bom, como é que os brasileiros e brasileiras avaliam hoje o governo? Mal. Pessimamente? Não. Mal. Especialmente se a gente comparar com os outros 2 mandatos do presidente Lula ou até mesmo com este mandato. Foi a primeira vez, a manchete daquela pesquisa é a primeira vez que mais gente reprova do que aprova o governo. Por quê? O que vão fazer para mudar? Se é possível mudar? Se vai ser assim até 2026? A gente não tem a mais... né? Eu ia usar uma expressão um pouco mais contundente aqui. A gente não tem a menor ideia, certo? Então, se a gente pegar aquela pesquisa da semana passada e colocá-la sobre a pesquisa desta semana aqui, que é uma pesquisa presidencial, a gente vai chegar a algumas conclusões. Como eu disse, tem as conclusões de quem é próximo do presidente Lula e as de quem é adversário do presidente Lula. Então, primeiro vamos aos números. Eu acho que a gente pode fazer o seguinte, primeiro os números e depois nós avançamos sobre as interpretações, porque certamente tem muita gente que não viu absolutamente nada ainda. Deixa eu colocar o meu óculos aqui, porque assim a gente consegue conversar juntos sobre o que foi oferecido pela Quest, que foi quem fez a pesquisa. Aí você tem vários cenários de segundo turno. Olha que bonitinha a arte que nós produzimos para vocês. Fica super compreensível, super fácil de entender. Então, a primeira manchete que nós podemos extrair deste gráfico é: Lula vence qualquer adversário num eventual segundo turno em 2026. Lembrando, hoje é dia 3 de fevereiro de 2025. Muito, muito, muito longe. Mas hoje, 3 de fevereiro de 2025, Lula venceria qualquer adversário com quem disputasse o segundo turno de uma eleição presidencial. Qual é o adversário que provocaria mais frisson na eleição? Qual é o adversário que provocaria o resultado mais justo, que mais chegaria à condição de derrotar Luiz Inácio Lula da Silva para um 4º mandato presidencial? O cantor Gustavo Lima. Sem partido. Vocês estão vendo o resultado ali? Olha lá. 41-35. Com Eduardo Bolsonaro... Lembrando que o Jair Bolsonaro não aparece na pesquisa porque ele está inelegível, né? Ele está inelegível. Acho que a gente pode até tirar essa arte daí e depois a gente avalia outros resultados, não é? Mas o que é que nós temos aí então? Que o Luiz Inácio Lula da Silva venceria qualquer adversário no primeiro turno. Então, em um dos cenários com maior número de candidatos,
no primeiro turno, né? O presidente marca 30%. Em seguida, aparecem o governador de São Paulo, Tarcísio, com 13%. O Gustavo Lima, que indicou a intenção de disputar o Planalto e ainda não tem um partido, com 12%. O ex-coach Pablo Marçal, com 11%. Ciro Gomes, 9%, à frente dos governadores de Minas, Romeu Zema e Ronaldo Caiado, que somam cada um 3%. Intenções de voto em branco e nulo são 14% e outros 5% indecisos. Em outra composição testada, sem Eduardo e Tarcísio, há pouca alteração. Lula 32 contra 14 de Marçal, 13 de Gustavo Lima e 12 de Ciro. Zema 5 e Caiado 3. E o Gustavo Lima é quem vai melhor no segundo turno. 41-35, 44-34 se o candidato fosse o Eduardo Bolsonaro, 44-34 se fosse o Marçal e assim por diante. É interessante ressaltar o seguinte, essa é, em grande medida, uma pesquisa de popularidade. Não é? Por que o Gustavo Lima pontua tão bem? Porque ele é mais conhecido do que qualquer outro concorrente do Lula. Perdão. Ele só é menos conhecido do que o próprio Lula, que foi presidente da República, é o presidente da República, já tinha sido outras 2 vezes e foi candidato à presidência da República inúmeras vezes, não é verdade? Então o Gustavo Lima, ele se beneficia da condição de artista, de alguém super conhecido da população brasileira. Então, quando você coloca o Gustavo Lima numa pesquisa com o Romeu Zema, é inevitável que ele pontue melhor do que o Romeu Zema. Né? Absolutamente inevitável que ele pontue melhor do que o Romeu Zema ou do que o Ronaldo Caiado. Como eu disse, tem interpretações muito adequadas para quem queira fazer a sua interpretação, independentemente do lado onde está. Se alguém é mais próximo ou apoiador do presidente Lula, pode dizer o seguinte, olha, no pior momento do governo, no pior momento de popularidade do governo, o presidente ganha de qualquer adversário uma candidatura para a reeleição. Imaginem, então, quando ele, porque os apoiadores apostam que isso vai acontecer, quando ele melhorar a avaliação do seu próprio governo. Se não houver Jair Bolsonaro na disputa, que tudo indica não haverá, ele continua inelegível, ele provavelmente caminhará tranquilamente para a reeleição. Essa é uma leitura, né? E de fato faz sentido. Né? Se na semana passada nós dissemos aqui que o governo nunca foi tão mal avaliado neste mandato como agora, e se mesmo neste momento ele vence qualquer um no segundo turno, que dirá se as coisas melhorarem? Esse é um ponto. Mas há um outro ponto levantado pelo Felipe Nunes, que é o homem por trás das pesquisas, a cabeça por trás da Quest. A vantagem de Luiz Inácio Lula da Silva em relação aos seus adversários tem caído constantemente e consistentemente. Ele tinha muito mais vantagem em relação a determinados adversários do que tem agora. Olha aqui, nós temos a explicação do Felipe Nunes. Embora a vantagem eleitoral de Lula esteja mantida, ou seja, ele continua vencendo todo mundo, como já vencia anteriormente, ela diminuiu consideravelmente no intervalo de um mês. Veja, por exemplo, a comparação de uma eventual disputa entre Tarcísio e Lula em 2026. Em dezembro de 2024, há 2 meses, portanto, a distância era de 26 pontos, certo? Agora é de 9. Ou seja, Lula continua vencendo todo mundo, mas ele vencia por 24 pontos o governador de São Paulo. A distância entre eles agora é de 9. No mesmo período, a vantagem de Lula sobre Caiado, num eventual segundo turno, que era de 34 pontos, passou para 19. De dezembro para janeiro. Olha o tamanho da queda. Mas, como os níveis de conhecimento são muito diferentes entre os diferentes nomes comparados, para compreender o potencial de voto de cada um, é preciso analisar intenções de voto relativas ao grau de conhecimento de cada potencial do candidato no eleitorado. E aí, ele desenvolve aqui a explicação sobre a pesquisa, que ouviu 4.500 pessoas entre 23 e 26 de janeiro, margem de erro é de 1 ponto percentual. Então, é isso, minha gente.
algumas ressalvas. A pesquisa nesse momento não serve para avaliar potencial eleitoral para o ano que vem, porque tem muita coisa para acontecer. Esta pesquisa de hoje conversa com a pesquisa da semana passada, que mostra o governo passando sim por um mau momento que faz com que o presidente Lula, nas projeções para o ano que vem, perca dramaticamente a vantagem que tinha em relação aos seus oponentes, porém, no pior momento de popularidade do governo, Lula continua vencendo todos os seus possíveis adversários para o ano que vem. Isso quer dizer que alguma coisa que vale para outubro do ano que vem? Absolutamente nada. Mas vale para a gente reforçar aquela impressão da semana passada. De fato, Lula continua sendo muito forte, continua sendo muito viável do ponto de vista eleitoral, mas se o governo não acelerar o passo, em um mês a vantagem dele derreteu dramaticamente em relação aos adversários, que dirá se o governo continuar titubeante assim na avaliação da população até o ano que vem. É muito possível que parte da direita e da extrema-direita se junte para enfrentar Lula, especialmente no segundo turno. Outra avaliação importante, Lula continua sendo muito maior do que o PT e muito maior do que o campo da esquerda e centro-esquerda. Se ele, por alguma razão, decidir, não quiser ou não puder concorrer, de fato, esse espectro político tem um problema enorme para enfrentar. Basicamente, é disso que se trata. O Gustavo Lima não é bobo nem nada, não é? O Gustavo Lima não é bobo nem nada. Aliás, antes do Gustavo Lima, tem uma análise importante, não é uma análise, né? Tem uma avaliação importante do ministro Alexandre Padilha, que é o ministro de Relações Institucionais do governo Lula, que eu quero mostrar aqui para vocês. Porque antes de falar, Gustavo Lima, né? Pô, Gustavo Lima. Ouçam o que diz o ministro, você pode gostar ou não gostar do ministro, mas é um cara que está na política há muito tempo. Ministro, o governo considera que Gustavo Lima sério, né? Acho que a candidatura de todo mundo, eu levo a sério a candidatura de todo mundo. Qualquer um que queira ser candidato tem que se filiar a um partido, participar da política. Eu levo a sério qualquer candidatura, eu não faço chacota em qualquer candidatura, né? Até de candidato a presidente inelegível a gente leva a sério, tá certo? Então, qualquer candidatura nós levamos a sério. Agora, a nossa maior seriedade é no esforço de colocar o Brasil no rumo como nós estamos fazendo e o presidente Lula chegar muito forte em 2026, pronto para defender o governo. E a melhor forma de defender o governo é estar pronto para ser seu candidato à reeleição. Ministro, podia comentar a pesquisa hoje divulgada que o presidente Lula vence os principais rivais à direita? Para mim é zero surpresa o presidente Lula ser o favorito em pesquisa eleitoral, zero surpresa. Só não sabe disso quem não está compreendendo, não compreende o processo eleitoral no Brasil. Tenho certeza absoluta que o presidente Lula vai chegar com muita saúde, muito apetite e muito forte em 2026 para continuar defendendo esse projeto que botou o Brasil de novo no rumo. Fez com que o Brasil crescesse economicamente, reduzisse a pobreza, fizesse o terceiro maior ajuste fiscal do mundo, segundo o FMI, sem aumentar a pobreza, sem retrair o crescimento e que reposicionou o Brasil no mundo. O Brasil voltou a ter um presidente que afirma a soberania brasileira, que fala que o Brasil é dos brasileiros e que não bate continência a bandeira de nenhum outro país. Então, eu diria que eu acho que o presidente Lula vai chegar com muita saúde, com muito apetite, com muita força em 2026 para defender esse governo. E, na minha opinião, a melhor forma de defender esse governo é disputar a reeleição. Então, tá aí o que eu chamei atenção aqui, o que eu chamei atenção aqui foi a frase do ministro de que não dá para sair desprezando ninguém, né? Mas fulano, mas imagina, mas o que é isso? Olha, né? A gente acabou de ter um exemplo aqui com o Pablo Marçal, né? Mas não sei o quê. No final das contas, né? Todo mundo viu o rebuliço que foi, né? Ele quase foi para o segundo turno e passou a campanha inteira pontuando entre os primeiros ali, não é? Então, acho que hoje ninguém mais cometeria o erro de menosprezar uma candidatura assim, que parece, né, um balão solto no ar, uma coisa meio sem ponta, né? Você não sabe exatamente de onde veio, para onde vai, umas ideias esdrúxulas, né? O teleférico, não sei das quantas, você imagina, isso aí é... Então, né? Muita calma nessa hora.
O Gustavo Lima, que não é bobo nem nada, bobo sou eu, né? Ele tem milhares de fazendas com aviões, pistas de pouso, etc e tal, né? Ele tá na dele e faturando. Tanto é que, vejam só, o Gustavo Lima gravou um vídeo fazendo uma análise político-eleitoral sobre a pesquisa divulgada hoje que o coloca 3 de fevereiro de 2025, né? É importante ressaltar. Hoje, segundo a pesquisa Quest, Gustavo Lima é o concorrente mais perigoso para Luiz Inácio Lula da Silva. Tchê, Gustavo Lima e você. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha, passando aqui para deixar um grande abraço para todo mundo e dizer que eu estou muito feliz. Hoje de manhã foi publicada uma pesquisa do Instituto Genial Quest e eu confesso a vocês que eu não esperava por um resultado desse agora, já que o Brasil tem tantos nomes que eu gosto e respeito. Já que vejo o Instituto Sério, que foi o que mais acertou as pesquisas nas últimas eleições, eu vim aqui de coração dizer a vocês que gostam de mim, que me acompanham, uma única coisa: só Deus, só Ele lá pode parar um sonho. Então, bebê, queria dizer para vocês que eu estou aqui ouvindo vocês, independente de qualquer coisa, tá? O Brasil tem jeito, não vamos desistir do Brasil. Acho que a parte mais difícil da minha vida foi sair de onde eu saí e chegar até aqui. E de onde eu saí existem milhões. De toda forma, a mim me importa. Nossa história está começando agora. Viva o Brasil, vamos com tudo. Que Deus nos abençoe. Ele mandou um então bebê ali, né? Como seria um discurso presidencial do Gustavo Lima? Bebês e bebês do Brasil, né? Tem tinha o brasileiros e brasileiras do Sarney, né? Companheiros e companheiras, né? Então é bebês e... Né? Bebês do meu Brasil, tá? Mas enfim, é isso, ele tá na dele, né? Tá surfando aí essa possibilidade, né? De concorrer à presidência da República. E não tenho dúvida, o sistema político não está preocupado em colocar à nossa disposição quem tem espírito público, quem tem o dom, quem tem o desejo de fato de fazer o bem para as pessoas. Não quero dizer que o Gustavo Lima não tenha, né? Mas ele não apresentou isso até agora, né? O que os partidos políticos querem oferecer é quem tenha condições de vencer a eleição. Então, se chegarem à conclusão que essa xícara pode vencer a eleição, eles vão dar legenda para essa xícara e vão trabalhar pela eleição da xícara. Se for o Gustavo Lima, o Tony Ramos, o Neymar, né, o Fausto Silva, seja lá quem for, se chegarem à conclusão de que um desses é o candidato mais provável para ser eleito em determinada disputa, eles vão dar um jeito de colocar o cara lá e encapar o sujeito de um jeito que faça com que o eleitor seja convencido de que aquela é a melhor proposta para ele. É uma pena, né? Deveria ser o contrário, né? Os partidos políticos deveriam fazer... Eu não acho que... Essa história de processo seletivo, né? Eu não acho que político deva ser escolhido com a mesma métrica de um funcionário, de um chefe, enfim. Eu acho que tem características muito específicas e muito especiais para definir o que é ser um bom político. Claro que eu estou aqui viajando na maionese, né? Imaginando um mundo cor-de-rosa, né? A gente está longe disso. Mas se houvesse o mínimo de critério por parte de um partido político, né, dizendo o seguinte: olha, eu não vou zoar o barraco, né? Eu estou aqui, eu me financio com dinheiro público, eu existo por causa do dinheiro público, eu existo por causa do contribuinte, né? Afinal de contas, somos nós que financiamos a existência e o funcionamento dos partidos políticos, né? E eu me disponho a ser um partido político porque eu quero melhorar isso aqui. Um pouco mais, um pouco menos. Você pode discordar do jeito, das propostas, né? Mas um partido político ele tem como função existir para fazer com que as vidas das pessoas sejam melhores, né? A partir do momento em que começa... E ele só pode fazer isso com poder, né? Então ele tem de disputar a eleição para ganhar. Não vai disputar a eleição para perder. E para ganhar ele tem de ter candidatos competitivos, né? Óbvio. Estou ressaltando o óbvio aqui para também chegar à conclusão de que, a partir da necessidade de ganhar a eleição para exercer o poder, os caras passaram a topar tudo, né?
e topam tudo. Desde o Silvio Santos, né? Falei do Topa Tudo aqui, me lembrei do Silvio Santos, né? Até Pablo Marçal e até, eventualmente, Gustavo Lima, né? Aí a gente pode passar por outras disputas, Tiririca, né? Enfim, aí tem uma pancada de exemplos que a gente poderia passar a noite inteira enumerando ou elencando aqui, né? Mas o fato é que não dá para duvidar de absolutamente nada. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial Flow News.